Destrave a sua vida com a PNL. Não é exatamente um curso, é um programa para usar a PNL e, como o próprio nome sugere, destravar a sua vida, resolver desafios. Isso primeiro me ocorreu durante o início da pandemia do coronavírus, quando as pessoas não podiam sair de casa, ir para terapias e precisavam lidar com questões. E ficou bem claro para mim que a programação neurolinguística era muito importante porque as pessoas elas tinham que, do dia para a noite, literalmente, em espaço curtíssimo de tempo, se adaptar a não ir trabalhar, ficar em casa e dividir muitas vezes o mesmo espaço com muitas pessoas na mesma internet, às vezes o mesmo computador, e uma família inteira que o pai saía para trabalhar, a mãe também, os filhos para a escola, todos tiveram que ficar no mesmo lugar, e isso começou a trazer dificuldades de dormir e ansiedade e uma série de outras questões, problemas de relacionamento, etc. E eles tinham que resolver aquilo, as pessoas me procuravam, eu trabalhei acho que mais do que qualquer outra época da minha vida sem parar, ajudando pessoas. As pessoas precisavam do dia para a noite minimizar, resolver efetivamente uma série de questões em pouco tempo, porque a vida não podia parar, apesar deles terem parado de sair de casa, muitas pessoas, né, por conta do coronavírus. Então eu tive a ideia de desenvolver esse produto, foi quando a primeira versão desse produto saiu, e deu muito certo para todas as pessoas. Porque a programação neurolinguística é a modelagem da excelência. A diferença da psicologia da PNL para outras é que ela é uma psicologia que ela pode ser usada num contexto de uma terapia longa, com uma série de detalhes, ou ela pode ser aplicada em cima de algumas situações bem pontuais, para resolver algumas questões bem pontuais. E essa é exatamente a proposta do Destrave a sua vida com a programação neurolinguística, com a PNL. Você vai aplicar a PNL para uma série de questões bem pontuais. Eu escolhi questões que as pessoas estão sempre me pedindo, sempre buscando, sempre procurando. Tem um conjunto de situações, por exemplo, relacionamento, ansiedade, etc. Uma série de coisas que as pessoas estão sempre buscando, sempre recorrendo a profissionais de nossa área para que a gente ajude essas pessoas a poder lidar com isso. Então, eu separei aqui um grupo de temas nesse programa para que você possa simplesmente assistir ao vídeo, passar pelo processo e deixar a programação neurolinguística fluir, funcionar por você. É simples assim. Quem passa por esse programa desenvolve competências, mexe com processos internos que vão desde os aspectos cognitivos comportamentais até emoções, crenças, questões no nível da identidade, questões existenciais algumas vezes, tudo isso integrado, alinhado, trabalhado em exercícios específicos. E essa pessoa passando por isso, ela tem a oportunidade de responder diferente. Porque quando nós estamos diante de desafios na vida, qualquer desafio, você tem os aspectos externos que tem a ver com o que acontece, pessoas, situações, contextos, coronavírus ou qualquer outra situação externa. E os aspectos internos, que é como nós reagimos a cada uma dessas coisas, como nós respondemos ao coronavírus, às pessoas, aos chefes problemáticos, aos problemas familiares ou de relacionamentos, etc. Então, nós vamos agir sobre esses aspectos internos e buscar recursos internos para que nós possamos lidar com tudo isso de outra forma. E uma das características bem conhecidas da PNL, e muitas pessoas não entendem por que isso acontece, é que as mudanças acontecem muito rapidamente, porque a PNL estudou a estrutura da mente. Então, quando ela se propõe a trabalhar com alguém, ela mexe nessa estrutura, na base, naquilo que estrutura tanto o problema, quanto no acesso àquilo que estrutura as soluções para que você possa viver uma vida muito melhor. Destrave a sua vida com a PNL é para todas as pessoas que querem viver melhor. É para todas as pessoas que têm alguns desses desafios, e vocês vão ver que vários desses exercícios eles vão servir para uma série de desafios. Não é apenas um exercício para uma situação específica. Tem exercícios que servem para um sem número de situações específicas, e se você está diante desse desafio e você quer ter a oportunidade de responder de uma forma mais saudável, mais construtiva, mais positiva, enquanto se abre para efetivamente resolver. Nós não estamos propondo aqui um paliativo, nós estamos propondo alguma coisa comprovada e que pode ajudar com que você resolva uma série de questões. Evidentemente que esse programa não substitui um processo de terapia, mas para aqueles que ainda não podem fazer um processo de terapia ou que já estão fazendo um processo de terapia, a PNL, nesse formato, como um conjunto de ferramentas bem amplas e poderosas, vai ajudar com que você
Acesse recursos e dê a volta por cima, destravando esses desafios da sua vida. Eu, André Pérsia, fui um dos pioneiros a trabalhar com a PNL no Brasil, não da primeira geração exatamente de profissionais de PNL, mas de uma segunda geração que surgiu logo em seguida. E também fui o pioneiro, um dos pioneiros, se não fui o pioneiro, de usar o YouTube e levar a PNL para as redes sociais, para o YouTube, para as plataformas, etc. E basta que você olhe lá na minha plataforma, os comentários dos vídeos que eu continuo publicando até hoje no YouTube, por exemplo, há mais de 15 anos, para ler os depoimentos das pessoas que, sem eu pedir nada, vão lá por livre e espontânea vontade e dizem quanto que a vida delas mudou, se transformou. Muitas dizem que já desistiram de terapias há muito tempo, convencionais, vamos dizer assim, e já estavam há muito tempo sem fazer nada, sem conseguir sair do lugar, e que, com o uso das ferramentas da programação neurolinguística, conseguiram dar a volta por cima, conseguiram responder melhor, dormir melhor, lidar com todas essas questões que estão envolvidas aqui nesse programa, porque eu publico vários exercícios há muito tempo que passam por todas essas questões, não tão exclusivos, não tão pontuais, não tão especiais como esse programa, porque esse programa ele foi construído cuidadosamente para te dar o melhor de primeira qualidade em relação a tudo isso. Então, há inúmeros depoimentos, pessoas que fizeram cursos de formação em programação neurolinguística ou de aplicação de PNL, estão dando testemunhos o tempo todo do quanto a PNL ajuda com que as pessoas realmente consigam resolver as coisas muito mais rápido, de forma abrangente e eficaz do que muitas terapias convencionais. Um dos grandes desafios é uma cultura que existe que lidar com pessoas só pode acontecer de uma forma muito específica. E a programação neurolinguística, desde que eu conheci pela primeira vez, e eu não acreditava que a PNL pudesse fazer esse tipo de coisa, quando eu ouvi sem conhecer nada num primeiro momento, eu achava impossível, eu impliquei com a palavra programar, né, de programação neurolinguística, mas a programação não é sobre programar pessoas, são as programações que nós trazemos, é o que a vida faz com a gente, é aquilo que a gente aprende, repete, 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 a gente fica numa zona de conforto, nada confortável, isso nos atrapalha absurdamente. E com a programação neurolinguística, eu primeiro fiquei chocado com os resultados na minha vida, na vida dos clientes, porque eu já era psicólogo, e quando eu comecei a usar a PNL foi uma transformação dos clientes absurda, literalmente do dia para a noite. Tem sido assim desde então, há mais de 25 anos que eu trabalho com programação neurolinguística na clínica psicológica. E vai ser assim também com você, aplicado pontualmente aquilo que você está trazendo para trabalhar aqui. Esse programa é único porque eu estudei programação neurolinguística com os criadores da programação neurolinguística, com Richard Bandler, com Robert Dilts, Michael Hall, Judith Delosier, entre outros, e com muitas outras pessoas, com praticamente todas as pessoas que trouxeram a PNL para o Brasil, e foram as primeiras pessoas que se destacaram aqui no Brasil ensinando a PNL, e eu juntei uma série de processos da PNL, a PNL do Richard Bandler, do John Grinder, do Robert Dilts, do Michael Hall. Então, na verdade, embora muitos colegas meus escolham uma ou outra linha da PNL, eu consigo trabalhar com todas essas linhas, com exercícios de todos esses braços da PNL, vamos dizer assim, num mesmo exercício, eu consigo, por exemplo, usar uma técnica do Richard Bandler ou do Robert Dilts e encaixar algum aspecto, alguma forma de fazer, algum elemento de outras pessoas. Embora eu aplique alguns processos de PNL, e aqueles que têm formação de PNL vão reconhecer um ou outro, vocês vão facilmente reconhecer que eu não estou aplicando apenas a programação neurolinguística exatamente daquela técnica. Eu uso a técnica, mas eu uso outras coisas também da PNL para transformar a oportunidade de lidar com aquele desafio em algo que realmente é grandioso e acessa muito mais recursos. Por isso, a minha forma de trabalhar e esse programa que você tem aqui, Destrave Sua Vida com a PNL, é algo único e exclusivo, o qual você vai ter acesso para transformar a sua vida. Eu sou um treinador de pessoas há muito tempo. Com 16, 17 anos de idade, eu já estudava hipnose, parapsicologia, desenvolvimento pessoal, já dava cursos em auditórios com centenas de pessoas e eu já havia desenvolvido a paixão pelo humano, pela mente humana, e eu sabia que era com isso que eu queria trabalhar. Quando eu descobri a hipnose de Bandler, de Erickson e a programação neurolinguística, dei um salto quântico em tudo aquilo que eu fazia. Isso fez com que eu conseguisse ir muito mais longe, não só comigo na minha vida pessoal, mas também ajudando as pessoas com quem eu trabalho no consultório, em cursos que eu ministro. E uma outra vantagem que eu penso que tem a ver com eu estar ministrando esse processo
aqui para vocês é que eu tenho uma consolidada prática clínica usando a programação neurolinguística, enquanto muitos colegas não têm experiência clínica, aprenderam os exercícios direito, mas não têm tanta experiência clínica para lidar com um monte de coisas que acontecem e que fogem totalmente do roteiro, eu tenho uma sólida prática clínica, onde eu estou acostumado a lidar com casos bem desafiadores. Então, isso me dá muita experiência sobre como fazer, quando fazer, dicas e formas de fazer, que tudo aparece nesse processo que você vai ver prontinho para você. Tem um pouco de tudo isso. Eu também sou ligado a organizações internacionais como a ICI, NLP e WHO, que são certificadoras internacionais europeias e que definem aquilo que é o padrão de desempenhar e aplicar esse tipo de processos em alta qualidade e com excelência. Eu não acredito que exista uma única forma de se aplicar a PNL. Para mim, a forma errada de aplicar a PNL é simplesmente você decorar exercícios e aplicá-los como um roteiro rígido, onde você sempre lê aqueles passos ou segue aqueles processos exatamente daquela forma. E também, para mim, um jeito errado de fazer isso é você estar envolvido apenas com um dos desenvolvedores da PNL, quando todos eles têm muita coisa a oferecer. Eu penso que o jeito certo de fazer PNL, que inclusive é congruente com o que a minha certificadora internacional, a NLP pensa, é juntar a sabedoria de vários desses grandes mestres e trazer isso em exercícios e processos que vão ajudar com que você possa ter muito mais e fazer muito mais para que você consiga aquilo que você está buscando. Definitivamente o que você vai encontrar aqui é a PNL na raiz, junto com aquilo que eu desenvolvi, que se chama engenharia mental transformativa, que é a junção da programação neurolinguística, da psicologia, do coaching, da hipnose, tudo isso junto, aparecendo às vezes no exercício de PNL, que tem uma base clássica, que você vai lá reconhecer o tipo de exercício que eu estou fazendo, mas você vai reconhecer todas essas coisas entremeadas e funcionando ali para criar algo muito mais poderoso e abrangente, o que faz com que a pessoa possa acessar recursos específicos e muito mais poderosos para conseguir aquilo que deseja. Eu tenho certeza que muito mais do que resolver aquele problema ou desafio que você pensou inicialmente, vai ser o ganho que você vai ter em termos de desenvolvimento de inteligências múltiplas, em soft skills, inteligência emocional, porque quando você trabalha em algumas dessas práticas que você vai estar tendo a oportunidade de trabalhar aqui, você vai estar mexendo com a estrutura da sua mente. Nós somos máquinas de aprender. Assim como nós aprendemos o erro, o problema, e ficamos repetindo aquilo indefinidamente e temos uma sensação durante um tempo, às vezes, que não conseguimos sair daquilo ali, o oposto também é verdadeiro. Quando você começa a acessar e aprender essas tecnologias de mudança e transformação, você generaliza inconscientemente tudo isso que você está aprendendo e, de repente, você vai se perceber tendo mudado inúmeras outras coisas que você não escolheu para trabalhar, mas que vão se beneficiando desse crescimento, dessa transformação que esses processos vão fazer por você. Esse programa é perfeito para você, ele é 100% online. A partir do momento em que você decidir que você quer fazer parte, você vai receber no seu e-mail o acesso à nossa plataforma, senha, para que você possa acessar a plataforma e imediatamente começar a usar a PNL para transformar a sua vida. Você que não tem tempo nesse momento para fazer terapia ou não tem tempo para fazer muitas coisas, você vai ter acesso a uma série de ferramentas, as quais você vai poder usar onde quiser, como quiser, nos seus dispositivos, acessando a plataforma, para que você possa fazer isso. E está tudo organizado, todo o material está organizado para que você possa saber com o que você vai trabalhar, do que se trata, e você vai ter toda a orientação e suporte da nossa equipe para que você possa dar o seu melhor no processo de transformação pessoal e resolução desses desafios na sua vida, destravando esses desafios de uma vez por todas. Além de tudo isso, você tem uma garantia de 7 dias. Se em 7 dias você entender ou decidir que não é para você esse processo, você ganha o seu dinheiro de volta, tem um reembolso completo do seu investimento. Você vai ver que, através desse programa, você vai se transformar como pessoa, o que vai fazer com que você seja uma pessoa melhor, um trabalhador melhor, um membro da comunidade
muito mais atuante e eficaz, porque você vai desenvolver competências diversas muito importantes para esses tempos que nós estamos vivendo. Competências essas que são essenciais, as chamadas soft skills, que você não tem onde aprender no ensino convencional, mas quando você passa por um programa ou processo como esses, você desenvolve, e isso traz benefícios não só sobre aquilo que você está tentando resolver, mas em inúmeras outras áreas e aspectos da sua vida. O programa de aplicação da PNL, Destrave Sua Vida com a PNL, tem uma série de módulos. No primeiro módulo, você vai ter processos que vão ajudar você a programar mais saúde, equilíbrio e qualidade de vida. Você vai aprender também a desprogramar a ansiedade, o medo, a angústia e os estados depressivos, o que vem acometendo muitas pessoas. Existem estatísticas aí grandes que mostram que desde a pandemia, da época da pandemia até agora no Brasil, mais do que triplicou o número de pessoas com ansiedade e outras características afins, aí, quadros afins. Então, isso é muito útil para o que nós estamos vivendo. Você vai aprender a lidar com crenças limitantes, a modificar crenças limitantes, assim como você vai aprender também a sair da zona de conforto ou de situações que são conflitivas. E também vai ter uma programação para quando você não está conseguindo sair dos problemas. Como fazer para destravar aquilo que nos deixa, às vezes, parado no mesmo lugar e a gente não consegue ir adiante. No segundo módulo, você vai ter programando novos e desejáveis comportamentos. Como é que nós podemos empurrar nossa mente na direção daqueles comportamentos novos que nós queremos, sabemos que é bom, mas ainda não estamos conseguindo produzir da forma que seria mais interessante também para que os efeitos aconteçam. Você também vai ter uma reprogramação da percepção de relacionamentos difíceis. Como seria se nós pudéssemos trabalhar com relacionamentos difíceis, com aqueles relacionamentos desafiadores? Assim como também você vai aprender a trabalhar a ansiedade, como podemos reverter a ansiedade e programar o equilíbrio em situações limitantes, assim como superar desafios e limitações. Vocês estão vendo que esses tópicos, cada um deles corresponde a um exercício que vai estar disponível para você, ele serve para inúmeras coisas na sua vida. Então, um único exercício, ele vai atender a inúmeras das suas necessidades. O módulo 3 vai trazer programando a harmonia e equilíbrio no trabalho, que é uma coisa muito importante, né? O trabalho é a base da nossa vida, do nosso sustento. Então é importante que nós tenhamos equilíbrio e harmonia no trabalho. Como fazer? Você vai aprender aqui usando a programação neurolinguística, programando-se para superar os desafios da vida. Quais são os desafios com os quais você lida? Como nós podemos lidar com eles, superá-los, acessar recursos para que possamos ter resultados ainda melhores. Como nós podemos vencer desafios com o melhor que existe dentro de nós. Uma outra coisa que muitas pessoas procuram também é a questão do emagrecimento. Como é que eu posso superar compulsões? Não só para emagrecer, às vezes a compulsão envolve outras substâncias, uma série de outras coisas. Então, junto com outros processos que você deve estar tentando usar aí, terapêuticos e médicos, você pode contar com a PNL com processos que vão ajudar a desmontar esses desafios presentes, essas compulsões que a gente fica repetindo simplesmente porque a gente aprendeu e ainda não acessou o recurso que você vai ter agora, a partir desse momento, para poder mudar tudo isso. Você tem também uma indução chamada Independência, que eu fiz num dia de independência e que eu vou compartilhar aqui exclusivamente com vocês. E também melhorando como você se sente sobre uma série de desafios presentes aí na sua vida. Então, você vai ter inúmeras ferramentas que vão ajudar você a trabalhar incontáveis desafios que as pessoas têm, e eu escolhi a dedo aquilo que as pessoas sempre buscam, estão sempre buscando, e montei os exercícios de uma forma onde vai ficar bem claro que você vai poder usar aquilo para inúmeras situações similares ao redor daquele tema central, onde eu estou aplicando aquele processo para você. Chegamos ao final aqui da nossa apresentação e eu vejo você lá do outro lado, no primeiro processo que vai transformar a sua vida de uma vez por todas. Mal posso esperar para te encontrar. Você vê meu ponto? Vai lá!